A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Juliana e gostaria de contar meu testemunho de restauração para a honra e glória do Senhor Jesus. Antes disso, eu gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em Lucas 1, versículo 37, que diz assim: Porque para Deus nada será impossível. Irmãos, essa palavra é muito linda, porque eu não entendi essa palavra antes. Eu ouvia em diversas pregações, mas eu não entendia, porque eu não colocava tudo nas mãos do Senhor. Por isso que eu não entendia que para Ele nada é impossível. Irmãos, exatamente um ano atrás, passei por uma situação muito difícil no meu casamento, que foi quando meu esposo virou para mim e disse que não gostava mais de mim. Disse que não gostava mais e que não queria mais essa vida de casado, que ele se precipitou em ter casado e diversas coisas assim que eu nunca imaginei que ele iria falar para mim. E para mim foi um desespero. Eu lembro de quando ele me falou isso. E eu percebi que ele estava um pouco estranho, mas nós dois íamos para a igreja juntos. Quando eu conheci ele, ele não era da igreja, mas sempre foi um rapaz muito correto. Então, a partir do momento que a gente começou a namorar, ele sempre me acompanhou, aceitou Jesus de todo o coração e ia com todo amor. Nós nos casamos na igreja certinho e vivemos bem até quando eu ia dar o quarto ano. Foi quando ia dar 4 anos de casado que tudo isso aconteceu. E eu não havia percebido nada diferente, só uma semana antes. Que eu percebi que ele começava a entrar dentro do quarto, fechar a porta enquanto eu estava fazendo aula online. Ele fechava a porta para poder mexer no celular. E isso nunca aconteceu. Então, às vezes eu entrava no quarto e falava: por que você fechou a porta? Ele: não, porque sua aula tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando a poder mexer no celular, assistir meus vídeos. Que ele gosta de assistir vídeo de carro, essas coisas. Eu falei: tudo bem. E aí eu lembro que às vezes uma mensagem te amo, no final ele não respondia. E eu perguntava pra ele se tava tudo bem. Ele: não, tá tudo bem, tal. E aí teve um dia que geralmente ele não levava o celular pro trabalho. E teve um dia que eu vi que ele tava online no horário de almoço. E aí, poxa, ele nem mandou uma mensagem. Mandei mensagem, ele não respondeu, visualizou. E ligava, ele não atendia. Aí quando eu cheguei em casa foi briga na certa, porque eu falei: como que você levou o celular e não falou comigo? Por que você levou o celular? Você estava online falando com quem? Se você não me mandou mensagem, se você não me respondeu. Ele: você é doida, que não sei o que. Tá vendo coisas e tal. E aí teve um dia. Aí tudo bem, a gente discutiu tudo. Mas ele acabou falando que não levou o celular, que deve ter sido aqui, que em casa o Wi-Fi ligou e por isso apareceu como ele estava online. E eu, como confiava completamente nele, achei que realmente essa história podia ser real. Aí tudo bem, eu tava com uma desconfiança, tudo, mas nada. E quando foi um dia, ele falou que não gostava mais de mim, e aí eu entrei em desespero, comecei a chorar muito. Eu moro em cima da casa dos meus sogros, então meus sogros subiram, foram conversar com ele, tudo, e aí foi aquela coisa, minha mãe subiu, e aí minha mãe foi conversar com ele, e acabou fazendo uma oração, e ele acabou sossegando e pediu pro pessoal ir embora, que era só uma crise, que no meio da pandemia ele tinha ficado muito tempo em casa, então era muito tempo com a cabeça vazia. Tudo bem, ele conversou comigo, pediu desculpa, pediu pra me parar de chorar, que não era nada disso, que ele me amava. Tudo bem, irmãos, mesmo assim eu ainda fiquei meio com uma pulga atrás da orelha, porque do jeito que ele falou, não foi uma coisa: não gosto de você e ponto. Ele estava decidido a acabar o casamento ali. É que com muita insistência minha e ele viu os pais dele chorando, a minha mãe, então ele meio que recuou. Passando assim uma semana, ele começou a ir trabalhar. E aí ele falou pra mim: amor, eu vou voltar a trabalhar. Era numa sexta, amanhã, o gerente me chamou, tá bom? Mas aí eu acho que eu chego umas meio-dia e já tô em casa. Eu falei: tudo bem. Aí, irmãos, nessa mesma noite, eu tive um pesadelo. Eu sonhei que ele falava pra mim que não queria mais ficar comigo, que gostava de outra pessoa. E eu acordei desesperada. Quando eu acordei, eu passei a mão do lado da cama e ele já tinha ido embora.
E aí eu cheguei a levantar, olhar pelo portão pra ver se ele não tava saindo, né? Pra poder falar com ele, mas já tinha ido embora. Aí tudo bem, fui trabalhar, irmãos, tranquilo. Quando foi umas 10 horas, o RH da empresa dele me mandou mensagem pedindo pra ele voltar a trabalhar só no final do mês. Aí eu falei, ué, mas ele foi trabalhar hoje. Ela falou, tá, mas quem pediu pra ele vir trabalhar hoje? Aí eu falei assim, ele disse que foi o gerente. Ela, vou conversar com ele porque não estava autorizado, mas de qualquer forma deixa avisado pra ele. Tudo bem. Eu fui e mandei uma mensagem pra ele, sabendo que o celular tava em casa, mas mandei mesmo assim, onde você tá? A empresa ligou aqui. E quando ele chegou, ele já viu essa mensagem e falou assim, eu fui trabalhar, tá louca? Aí eu falei, não foi não, porque o pessoal mandou mensagem aqui, se fosse pra te dar um recado, eles te davam pessoalmente. Ele tá, mas é escritório, eles não sabem que eu tô lá, que não sei o quê. Aí dei desculpa, eu falei, não, tudo bem, você bateu o ponto, não bateu? Aí ele sim, eu falei, então tá certo. Aí tudo bem. Terminei de trabalhar, mas em nenhum momento desconfiei, em nenhum momento. Pra mim, realmente, é como o pessoal do escritório, ele tá na fábrica, ninguém vê quando ele tá lá ou não. E tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele me ajudar a estacionar o carro, porque a garagem, como a gente divide, a garagem fica um pouco estreita pra mim entrar. Aí ele falou, não, deixa o carro de qualquer jeito e entra. Aí tudo bem, guardei o carro, entrei. Quando eu entrei, ele falou, senta aí, você já é uma mulher, você precisa superar. Aí eu, o que que aconteceu? Meu coração batendo tão forte, porque eu sabia que era coisa ruim. Aí ele falou assim, ó, eu não fui trabalhar hoje, tava com outra pessoa. Como eu já disse, eu não gosto mais de você como antes. E se a gente tivesse terminado naquele dia, nada disso teria acontecido. Mas eu fiquei com dó dos meus pais, fiquei com dó de você chorando, mas eu não gosto mais, não quero mais. Aí eu falei, o quê? E aí foi aquela briga, aquela coisa, em nenhum momento ele pediu perdão, em nenhum momento ele falou, me desculpa, mas aconteceu, em nenhum momento ele fez isso. E aí eu chorei, 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 e acabei agredindo ele, fui pra cima dele, bati nele, aquela coisa, aí os pais dele subiram, a mãe dele, chama sua mãe, tudo. Aí chamei minha mãe falou, depois eu vou. Aí nisso ele falou assim, eu posso ir embora? Aí a mãe dele, não pode. Eu falei, não, pra onde você vai? Ele, vou embora, eu vou sair de tomar um ar. E foi embora. E aí eu, sabe, irmãos, foi uma coisa assim, tão devastadora, porque até então a gente tinha uma vida feliz. Até então a gente tava indo pra igreja, foi nesse tempo da pandemia que a gente ficou meses sem ir pra igreja, que ficamos com a mente vazia, mas assim, eu em nenhum momento nesse sentido, entendeu? Pelo menos eu trabalhava, tudo. Ele ficou em casa o tempo todo. E aí, uma coisa que eu pensei que ele jamais fosse cair, ele caiu. Porque desde quando a gente casou, ele sempre falava que achava ridículo o homem que traía, que preferia morrer do que me trair, que isso é a pior coisa que alguém se faz. Sabe, sempre falou e eu sempre confiei nele plenamente, confiava nele de olhos fechados. Tanto que tudo isso aconteceu, uma pessoa que pensasse bem ia ver que as ideias não batiam, mas eu confiava nele plenamente, porque eu sabia que ele não ia fazer isso comigo. Eu tinha essa certeza. Mas como a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. E eu confiava no meu esposo mais do que tudo. Ele era em primeiro lugar pra mim do que tudo. Até mesmo pra Deus, irmãos. E muitas das vezes Deus usa, permite que aconteçam essas coisas pra gente abrir os olhos e mostrar que Ele é mais importante. É Ele em primeiro lugar. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Então tudo é da forma dele. A partir do momento que eu acabei colocando meu esposo em primeiro lugar em tudo, Deus acabou permitindo a situação, não que ele criou, ele acabou permitindo. E aí, ele foi embora, eu fiquei chorando aqui, meus pais vieram, ele simplesmente passou a noite fora, não sabia onde ele estava. Depois, no outro dia de manhã, ele voltou pior ainda. Ele não queria nem olhar na minha cara, só falou assim, ó, vamos decidir como vai ficar aqui a casa, porque eu já disse que eu não quero mais. Aí eu de novo tentei pegar o celular dele pra ver com quem ele tava conversando. Falei, quem é? Quem é? Porque assim, meus amigos são amigos dele. Então, se fosse alguém que eu não conhecesse, ia ser alguém da empresa, porque de resto a gente conhece, a gente tem amigos em comum. E ele não é muito de sair com amigos, essas coisas. Sempre era a gente sempre ia juntos, era sempre eu e ele. Então, por isso que pra mim o baque foi tão grande, porque além do meu marido, ele é meu esposo, meu companheiro de igreja, de passeio, de tudo.
E aí ele não queria falar, não queria falar, tentei pegar o celular, não consegui. E aí foi, irmãos. Aí pra mim foi esse tormento, porque ele não falou, ele não queria mais entrar dentro de casa. Pra ele era uma agonia, ele não queria entrar de jeito nenhum, pedia pra ele vir aqui pra gente conversar. Ele não queria vir, ele não queria vir, ele falou que já estava decidido, a opinião dele não ia mudar, ninguém ia fazer ele voltar atrás, que ele estava bem com Deus, que ele não é obrigado a viver com ninguém, e isso, aquilo, falou cada coisa, coisas que eu jamais pensei que fosse ouvir dele. E aí passou um mês, e desse jeito, ele não veio nenhum momento atrás, eu ainda fiquei aqui na casa, e ele com os pais dele. Só que pra mim eu não tava aguentando mais, é muito ruim ficar sozinho, sabendo que ele tava lá na mãe dele e que ele não quis conversar comigo, ele não quis ficar comigo em nada. Tudo que passou, passou e já era. E aí passou-se um mês, aí minha mãe falou, ó, vem pra casa, não fica aí não. Tranca as coisas, enquanto você não resolver, ele também não entra e vem pra casa. Aí eu fui, peguei minhas coisas, algumas coisas, né? Meu pai arrumou um quarto pra mim lá na casa deles. Arrumou, peguei meu guarda-roupa, peguei a televisão e fui. O restante ficou aqui. Eu conversei com os meus sogros que eu não ia tirar por enquanto até eu resolver o que, que eu ia fazer com as coisas da casa. E aí também tinha um carro. Eu levei o carro pra casa da minha avó pra guardar lá. E ficou assim, irmãos. Quando foi. E já tinha dado um mês que ele não ia atrás. A mãe dele falou que ele dormia fora todos os dias, quase todos os dias. Que ele não saía do celular, não desgrudava do celular um minuto sequer. Era toda hora no celular e ele não me bloqueou. Quando eu mexia no celular, eu via que ele estava online. Aí tudo bem. Quando foi um dia que eu vim buscar algumas coisas aqui na casa, a minha sogra perguntou quem era uma fulana, que era da mesma igreja que a gente. Falei, é a menina da igreja, né? Nossa amiga em comum, tal. Ela sempre ia lá na minha avó, já veio aqui em casa, tudo. Ela se divorciou há algum tempo, tudo mais, né? A gente sempre fica do lado dela, porque ela ficou muito triste com essa situação. Aí meu sogro falou assim, então, pois é ela. Eu falei, quê? É ela que tá se envolvendo com o seu marido. Eu falei, não, não pode ser. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Eu conheço ela desde criança. A gente frequenta a mesma igreja, canta no mesmo grupo, frequenta a casa uma da outra. Não pode ser. Ele, pois é ela mesmo. Aí eu fiz teste, né? Mandei uma mensagem pra ela. E falei, oi, fulana, tudo bem e tal. Ela, bem, você? Eu falei, ora por mim, eu tô passando uma situação chata no meu casamento. Ela, sério, Ju, o que aconteceu? Eu falei, não, por enquanto só ora. Ela, ai, pode deixar eu orar por você sim, tudo mais. E pronto, eu falei assim, manda uma mensagem pra ele depois. Como a gente tinha combinado de sair juntos, né? E o meu esposo, na época, falou que ia apresentar um primo dele pra ela. Então a gente ia sair de casal. Eu falei, pergunta se ainda tá de pé, pra ver se ele vai falar alguma coisa pra você. Tava lá, tá bom. Aí eu comecei a ver que quando ela tava online, ele também tava. Quando ela não tava mais online, ele não tava mais. Aí no outro dia eu mandei mensagem, falei, ei, fulano, mandou mensagem pra ele, ela, ai, tô muito ocupada, não consegui mandar. Falei, ah, então deixa quieto, ela, você não quer que eu mande mais? Eu falei, não, deixa isso pra lá. Ela, ah, então tá bom. E passou. Se fosse uma amiga mesmo, ela ia perguntar no outro dia, passou semanas, e se ela não perguntou, e aí, como que tá, tá tudo bem? Porque era uma amiga que conhecia da minha vida. Irmãos, ela cantou no meu casamento, comigo. Então não era uma estranha. E ela nem perguntou se tava tudo bem. Ela não perguntou nada, tipo, eu falei isso e acabou. E aí eu comecei a ficar com isso. Eu falei, então ela mesma. Comecei a ver os horários batia. Se ele tava online de manhã, ela também tava. Se ele tava online de madrugada, ela tava também. Se ele não tava, ela também não tava. Aí eu já fiquei aquele negócio no meu coração. Falei, não acredito, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Aí eu fui e falei pra minha mãe. Minha mãe falou, eu também tava desconfiando dela. A gente queria resolver antes de você saber, mas já que você já sabe, vamos tentar ver se é isso mesmo. Porque se for a trairagem é muito grande. E aí já envolve tudo uma igreja, já envolve um tudo, né? E aí foi, irmãos. Aí já tinha passado-se um mês, daí já tava dando o segundo mês. Foi quando
Numa sexta-feira a gente decidiu seguir ele. E quando a gente seguiu, checkmate, deu lá na casa dela. Ele entrando dentro da casa dessa menina, que dizia ser minha amiga, que frequentava a mesma igreja que eu considerava uma amiga de anos, amiga da minha família. A gente cantava no mesmo grupo. Era uma pessoa que eu considerava muito pra mim, muito. E não, a partir do momento que eu vi ele entrando dentro daquela casa, irmão, meu coração, sabe, partiu aos pedaços. Porque uma estranha a gente sofre, mas como conhecida, uma pessoa que se dizia sua amiga, a punhalada dói muito mais. E aí a gente chamou a mãe dela e pediu pra chamar ela lá, e quando chamou ele tava lá dentro. E aí acabei me exaltando com ele. Com ela eu falei algumas coisas, mas eu não, Deus me segurou, eu mantive a calma, em nenhum momento fui pra cima dela, assim, só dei uns puxão de cabelo, falei assim, por que que você fez isso? Você era minha amiga. E ela só olhava pra baixo, arrumou o cabelo e nada mais. E aí eu fui lá, falei, sabe, fui pra cima dele, falei com ele, ele só ficava quieto, não falava nada, não baixava a cabeça, não olhava, não respondia, não fazia nada. E aí eu fui embora, irmãos, devastada. Porque eu saí da casa, ele continuou lá. E ele nem foi embora no mesmo dia, ele continuou lá, dormiu lá. E ficou por isso mesmo. Aí a mãe dela, que era da mesma igreja que eu, o pai dela, tudo a gente falou com eles. Eles falaram que ia conversar depois, tudo, mas pra gente ir embora. E a gente foi. E aí foi isso. Pra mim ele foi a gota d'água. E eu falei pra Deus que eu não ia mais fazer nada. Eu não ia mais ir atrás. Eu não ia mais, sabe? Seja o que Deus quiser. Mas isso, irmão, porque em nenhum momento eu tinha deixado Deus agir. Eu tava querendo agir com as minhas próprias mãos. Sabe, desde quando tudo aconteceu, eu não parava de mandar mensagem, eu não parava de ir e chamar pra conversar, e aquela coisa, eu não deixei em nenhum momento. Com a Sol, sempre fala nos vídeos, em nenhum momento eu deixei, não dei o tempo de deixar ir, sabe? Eu queria estar todo o tempo, porque eu achava, se eu deixar ir, ele vai me esquecer. E não é isso, irmão. Quando a gente deixa ir, é quando a gente confia que Deus vai agir. E é tudo nas mãos dele. É aí que o impossível acontece. E aí, irmãos, quando eu tava devastada, triste, chorando, quando eu falava, meu Deus, já era, meu casamento acabou. Eu vou ter que. Eu vou ter que, sabe, aguentar viver desse jeito. E eu, quando eu colocava no YouTube e assistia um vídeo da Sol, falava diretamente comigo, me dava ânimo. Cada vídeo, irmãos, que eu assistia, me dava ânimo pra prosseguir, pra não desistir do meu casamento. E aí, irmãos, com tudo isso, com essa decepção tremenda, eu bloqueei ele, porque nós não tínhamos filhos. Bloqueei ele. Ela já bloqueou depois que tudo isso aconteceu, ela mesma bloqueou, mas bloqueei ele, a família dela, né, porque eu tinha também. E minha sogra e minha cunhada não permaneci tendo elas porque nunca foi de postar nada e tudo. E elas ficaram do meu lado o tempo todo, me apoiando o tempo todo. Eu nunca era de ficar mandando mensagem, dando notícia dele. Conversava comigo pra ver se estava tudo bem, ponto. E aí, eu fiz isso, irmãos. Eu falei pra minha mãe, eu falei, olha, vou ver o que eu faço, eu vou tirar aquelas coisas de lá, da casa, e seja o que Deus quiser. E mesmo assim, com aquele foco, eu peguei férias do trabalho. E antes disso tudo, irmãos, eu chorava muito. Estava me prejudicando no trabalho. Tinha errado algumas coisas assim que me prejudicou. Sabe, eu chorava o tempo todo, parecia um zumbi, não comia, emagreci muito, muito, muito. Do nada eu me transformei em um palito. E todo mundo me perguntava o que eu tinha, o que eu tinha, porque eu tava triste, porque eu sempre fui uma pessoa sorridente, sempre ficava rindo e eu não conseguia mais agir assim, porque eu tava triste. Porque assim, irmãos, eu sei que a gente não tem que dedicar nossa alegria
total uma pessoa só. Nós devemos ser felizes e uma outra pessoa acrescentar na nossa felicidade. Só que assim, a decepção foi tão grande, mas tão grande que era muito difícil, sabe? Mas e aí eu peguei férias, depois que isso aconteceu, eu peguei férias e, irmãos, aí que eu foquei. Entrei no grupo de restauração de uma irmã, a irmã Laila, que ela, como não dá sol, não dava pra entrar ainda. Então, essa irmã Laila, nos vídeos da Sol, tinha esse grupo, eu pedi pra participar, e aí os irmãos sempre orando na madrugada, essas coisas. Aí eu fui, contei meu testemunho lá. Alguns irmãos me chamaram pra conversar no particular, o irmão Tiago, a irmã Célia, a irmã Bruna me chamaram. Nossa, Juliana, essa é uma história muito forte. Nossa, mas vamos orar, tudo. Então, irmãos, eu fui na madrugada. Comecei a orar 3 horas da manhã. Colocava a foto dele no joelho e ia orar. E orar, irmãos, eu estava focando. Porque eu não aceitava o jeito que o inimigo tirou o meu marido de mim. Mas assim, não com aquela tristeza, mas não chorando toda hora. Não me privando das coisas. Sabe, eu tava saindo, assim, indo na casa de parente, ia no shopping, vivendo, mas pedindo pra Deus reconstruir meu casamento, pedindo pra Deus tirar essa opressão do meu esposo, porque eu sabia que era uma opressão muito grande. E aí eu fazia oração de joelho, teve uma campanha numa igreja que eu tava indo de 21 dias, e era das 10 da meia-noite, então eu ficava das 10 da meia-noite na igreja, depois já ia 3 horas da manhã, eu orava de joelho com a foto dele no joelho, e aquela coisa, e conversava sempre com os irmãos quando tava de motivo, querendo desistir, era os vídeos da Sol, era conversar com o irmão, era oração, era orar. Irmãos, eu aprendi a orar. Porque eu fui nascida e criada na igreja. Sempre, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre fui da igreja. Só que um crente assim, que só orava na igreja, que só lia a Bíblia na igreja, que só cantava na igreja, eu era assim. E com tudo isso, Deus me ensinou a orar. Porque pra mim era uma oraçãozinha de 5 minutos já era. Orar muito, bastante, não só pra isso, pra diversas pessoas. A orar por tantas coisas. Comecei a orar por tudo, por meu esposo, pela minha família, pelo mundo, por tudo. E ele me ensinou a orar, me ensinou a ler a palavra, a entender. Irmãos, toda vez que eu tinha alguma dúvida, abria a Bíblia e era uma palavra que vinha direto do meu coração. Eu entendia e sentia Deus falando comigo. Foi muito bom ter essa experiência. E aí o coração já cicatrizando, triste, claro, quando eu lembrava. E ainda mais quando não tinha notícias, não sabe, nunca a gente mora perto, minha mãe mora perto da casa dele, de onde a gente morava. E eu nunca esbarrei com ele na rua, eu nunca vi ele no mercado, eu nunca vi nada, ele simplesmente sumiu. Sumiu, sumiu. E aí eu ficava triste porque eu pensava que ele ia embora, que ele não ia mais, sabe, que ele ia morar com a outra. E isso me machucava demais, sabe? E ainda ver que não teve nenhum tipo de arrependimento, nem do lado dela, que até então era uma serva de Deus. Ele também era, só que ela foi desde de criança, desde a minha época. Ele tinha se convertido fazia 4 anos. Mas enfim, irmãos. Aí, quando eu tava no terceiro mês já, aí ele me mandou uma mensagem de um outro número de celular, perguntando se dava pra gente conversar. Aí eu fiquei meio assim, falei com a minha mãe se que eu faria, se eu falava ou não. Ela falou, tinha uma palavra e ver. E aí nessa palavra Deus confirmou que aonde eu fosse, ele estaria comigo. E aí eu fui conversar com ele, a gente conversou. E aí de primeiro momento ele queria falar de divórcio, tudo. E acabou que eu triste, assim, ele falou assim, minha vida tá um inferno. Desde quando tudo isso aconteceu, eu não vivo bem, eu não tô bem. E aí eu comecei a chorar, falei que amava ele, que eu queria que ele voltasse pra casa, que a gente vivesse a nossa vida, que eu não queria que isso acontecesse, eu não queria que tudo que a gente tivesse construído fosse jogado fora. E aí, irmãos, ele começou a chorar muito e falou que eu não ia perdoar ele, que o que ele fez não tinha perdão,
que se eu voltasse, ele sabia que eu ia ficar jogando isso na cara dele pra sempre e tudo mais. E eu falei que não ia ser assim, que Deus já tava me moldando antes, porque eu já tava esperando esse dia acontecer, e quando esse dia acontecesse, eu já tava guardando o perdão, eu já tava preparada pra não jogar isso na cara e aceitar ele do jeito que ele estivesse. Claro, transformado, mas assim, querendo ou não, com esse fardo, né, irmãos? Com essa situação que não dá pra pagar assim. E aí eu senti que nessa conversa eu já senti que ele tava diferente. Porque das outras vezes ele não olhava pra mim, falava grosso, mal educado, sabe? Esquisito, ele tava muito estranho. Parecia outra pessoa, parecia que quando eu conversava com ele era o corpo dele. Mas quem falava não era ele, mas era muito estranho isso. E dessa vez eu já vi que era ele, o jeito dele falar, sabe? De conversar. Eu vi que era ele. E aí a gente se abraçou, no momento que a gente se abraçou, ele começou a vomitar muito. E aí eu expulsei ali em nome de Jesus. E a gente, ele, ai, fica comigo hoje, vamos dormir aqui em casa. Eu falei, não, agora não. Vou pra igreja e depois na volta eu passo aqui. Aí fui pra igreja, lá na igreja, na oração também, comecei a vomitar muito. E a irmã falava, né, que era muita, que tinha inveja, que era pior do que macumba, irmãos. E eu não sei se realmente ela chegou a fazer alguma coisa. Eu sei que ele se transformou e a investida do inimigo é muito grande. Eles não querem que a gente, parece que eles sentem quando as coisas estão começando a dar certo. E aí a investida do inimigo foi grande. Mas pra honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, eu voltei pra casa, meu esposo estava normal, a gente ficou aqui, a gente pintou a nossa casa, conversamos, conversei com os meus sogros, sabe, ele arrependido, falava que não entendia por que ele agiu dessa forma. Ele falou que realmente, ele não, naquele momento ele não gostou mais de mim, ele falou que ele só queria longe, ele só lembrava das nossas brigas e falava que não ia conseguir ser feliz. E naquele momento, parecia que ele só ia ser feliz com ela. E aí eu perguntei como tudo isso aconteceu. E ele me disse que uma briga nossa, ele conversando com ela pelo WhatsApp, porque eu passei o telefone, o número dela, porque eles iam cantar um louvor na igreja. E até então pra mim tudo bem, irmãos. Só que eu não sabia que eles estavam conversando todos os dias quando eu ia trabalhar, né? Aí disse que numa dessas brigas eles conversando, ela falou, ai, meu sonho era ter um marido igual a você. Meu sonho é ter uma pessoa igual a você. E aí ele, já com a fenda do inimigo nos olhos, caiu nesse laço. E ela em nenhum momento se arrependeu, ela estava querendo ser feliz com o que era meu, ela queria aquilo que era meu. E como é bom a gente ser justo e fiel a Deus, irmãos. Porque, para honra e glória dele, ele ouviu minhas orações. Ele restaurou meu casamento, irmãos. Para honra e glória do Senhor Jesus, um ano que isso passou, hoje eu tô grávida. Tô grávida para honra e glória do Senhor Jesus, porque eu lembro que antes ele queria muito ter filhos e eu falava que nossa vida não estava estruturada ainda, que a gente tinha que sair aqui da casa dos meus sogros, e isso e aquilo. E ela já tinha um filho de outro casamento. E ele acabou, sabe, se envolvendo com tudo isso e até mesmo para sair. Ele falou que até queria sair antes, mas pensava nisso. Mas, irmãos, quando é para ser de Deus, é porque quando tudo isso aconteceu, não foi uma coisa combinada. Porque ele falou comigo e na mesma hora ele mandou mensagem pra ela. Falou, olha, tudo que a gente fez é errado. E eu não vou continuar assim. E ela ligou desesperada, falando que amava ele, que ele não podia fazer isso com ela. Irmãos, se ele fosse, se ele caísse de novo, ele podia cair nisso e falar, não, verdade, eu, né, fiz tudo isso, né? Todo mundo ficou sabendo dessa forma, eu não posso abandonar ela. Mas Deus foi tão bom que fica do lado dos justos. Porque quem foi errado de se envolver em uma relação, ele estando casado com o marido da amiga, foi ela. Então, irmãos, ela entrou nessa guerra
infelizmente, esquecendo quem é o Deus que quando entra na guerra é para ganhar. E para honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Isso foi no julho do ano passado. A gente foi comemorar nossos 4 anos de casado. A gente foi no hotel em Ilhabela, lindo. Sabe, curtimos parecendo que uma lua de mel. Como se a gente tivesse acabado de casar. E grandes coisas que estavam acontecendo no nosso casamento, algumas brigas desnecessárias. Eu, às vezes, com desrespeito. Às vezes falando certas coisas que magoavam meu esposo. E pra mim era tudo bem. E a gente conversou, colocou tudo os pontos. Conversamos tudo isso e conseguimos nos entender. Começamos a ir numa outra igreja, ele estava meio desanimado, mas conversando com ele, a gente foi em outra igreja, ele gostou. Hoje a gente está lá nessa igreja, aprendendo mais de Deus, desenvolvendo mais. O pastor sabe do que aconteceu, ele nos ajuda, ele, sabe, tá sempre do nosso lado. E, irmãos, hoje eu vejo a transformação que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo. E agora com esse presente, que é um grande presente de Deus pra gente, que é o nosso filho. O filho que eu ainda não sei o sexo, mas é um grande presente porque Deus colocou na nossa vida para poder mostrar que um ano após do que tudo aconteceu, Ele nos deu esse presente lindo, que é um filho que a gente tanto queria. E para mostrar, irmãos, que o Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados. Quem somos nós para julgar alguém? Eu sempre falava, jamais eu faria uma coisa dessa. E hoje no meu pensamento eu também penso igual, irmãos. Só que a gente não passou. Quando essas pessoas estão opressas, passa. A gente não entende esse lado. Só quando a gente assiste algum vídeo que a gente começa a entender o que essa pessoa passa. E assim, irmãos, eu afastei de tudo que lembrasse essa pessoa que é uma destruidora de lares que quis nos destruir. Mas Deus colocou no meu coração para não sentir ódio. Pra não sentir, sabe, não desejar o mal, irmãos. Porque Deus, Ele conhece nossos corações, Ele é o melhor. Naquele grande dia, Ele vai ver tudo isso. Vai ver tudo isso. Então eu não preciso agir com as minhas mãos. Ele faz por nós. E hoje eu quero deixar esses testemunhos para os irmãos. Irmãos, acreditem. Acreditem de todo o coração. Não desista do seu esposo. Não desista da sua esposa. Porque se eu tivesse desistido, irmãos, eu não sei o que seria hoje do meu esposo. Se ele estaria com ela ainda, como que seria isso? Não sei o que seria de mim. Entendeu? Mas eu, quando tudo isso aconteceu, mesmo triste, magoada, destruída, eu pensei bem, eu tenho duas escolhas. E até conversando com a minha mãe, ela disse pra mim: ou você luta pelo seu casamento, ou você esquece tudo isso, bola pra frente. E aí, eu não queria isso, irmãos. Quando ele falou em divórcio, eu não suportava essa ideia, sabe? Eu falei, não acredito que eu vou ter que passar por isso. Tudo aquilo que eu sonhei, porque pra mim foi um sonho, meu casamento foi dos sonhos, assim, irmãos. Foi simples, mas era o que eu sempre sonhei. Que era casar num sítio, casar, sabe, de noiva, era o que eu sempre sonhei, o que eu esperei em Deus pra acontecer. E o inimigo queria destruir. E foi, meu deserto durou 3 longos meses, que pra mim foi muito longo, porque só quem passa sabe o quanto é ruim saber que seu esposo tá com outra pessoa, saber que seu esposo esqueceu de você, que tanto faz, mas Deus sempre deixa um mais forte. Se ele permitiu que ele fizesse isso, ele sabia que talvez fosse ao contrário, ele não iria lutar por mim. E hoje vejo o quanto eu sou forte, irmãos. Eu não imaginava que eu era tão forte assim pra lutar pelo meu casamento, pra buscar pela felicidade do meu lar. Porque família é de Deus, irmãos.
E o diabo quer destruir essa dádiva linda que Deus nos deu. E eu peço para vocês, irmãos, não desista. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Irmãos, eu sei que muitas vezes acontece tanta coisa. Mas pensa o seu caso. Olha o meu, eu sei que você fala, mas foi pouco tempo, que eu sei que às vezes eu já cheguei a passar para as pessoas que precisavam ouvir esse testemunho. Ah, mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo, irmãos. Mas foi com uma pessoa conhecida. O que eu ouvi, a dor que eu senti em ouvir meu esposo falar que não me amava, que não que me queria mais, me desprezava, não queria um abraço, não queria nada comigo, como se eu fosse uma completamente estranha para ficar com alguém que estava destruindo um lar, mas ele não enxergava isso. Então assim, eu digo para vocês hoje, novamente, irmãos, lutem, lutem pelo seu casamento. Não importa o que aconteceu, aplique o deixar ir, deixa ir, porque quando você deixa ir, você assume que isso é impossível e só Deus pode resolver. Só Deus, irmãos. Às vezes eu pensava e falava, já era, já era. O que eu vou falar para as pessoas? Daqui a pouco ele vai assumir ela e aí, sabe? E a gente sempre foi um casal exemplo para as pessoas, porque a gente sempre estava junto. Ele é uma pessoa que ajudava em casa. E isso causava inveja, mas muitas vezes as pessoas falavam, ai, nossa, como seu esposo é bom, como ele te ajuda. E essa pessoa que fez isso sempre falava isso. Só que eu não via maldade, irmãos. Outra coisa, não fale do seu casamento pra ninguém. De bom, de ruim, desabafe com Deus. Tá acontecendo alguma situação? Dobre o joelho e fala com Deus. Não fala com ninguém. Cuidado com quem você leva na sua casa, tá? Cuidado com tudo isso, irmãos. Porque a gente não sabe quem realmente quer o nosso bem. Como eu ia imaginar que uma pessoa que eu considerava uma amiga ia fazer isso comigo? Ela tá na retrospectiva do meu casamento. Tá com foto dela no meu álbum de casamento. Como que eu poderia imaginar que ia ser essa trairagem tão grande? E por ela, irmãos, o arrependimento veio dele. Graças a Deus. Porque por ela, irmãos, tava aí até hoje. Porque em nenhum momento foi ela que falou, não, não quero minha amiga, não sou uma serva de Deus, isso não tá certo. Não. Em nenhum momento isso aconteceu. Mas eu digo pros irmãos, orem, lutem, não desistam, tá? Porque Deus permite pra gente aprender. Ele permitiu pra eu poder ver o que que tava ruim no meu casamento, o que que eu precisava melhorar como esposa, como filha, como serva de Deus. Ele me mostrou tudo, irmãos. Nesses 3 meses que eu passei sozinha com essa situação horrível, ele me mostrou tudo isso. E hoje eu posso falar com a boca cheia que ele não é o Deus que eu só ouvi falar pela Bíblia ou pelo testemunho de alguém. Eu vivenciei. Ele fez uma obra grande na minha família. E a restauração do meu casamento foi a melhor coisa que o Senhor me deu. Foi ter ouvido a minha oração. Eu fico feliz, sabe, que no meio de tantas pessoas orando, passando por diversas situações, o Senhor me ouviu, irmãos. Isso é para quem crê, tá? Então, assim, em nenhum momento eu quis me envolver com outras pessoas. Na raiva eu falei, eu vou sair também, porque ele pode, eu não posso, mas irmão, eu não conseguia. Não era isso que eu queria, eu tava triste. Não era isso que eu queria, eu não ia me satisfazer com isso. No momento eu quis parar de orar, mas não dá. Como que você vai parar de orar? Como que você vai parar de falar com uma pessoa que cuida de você, que é o seu pai, que é Jesus, irmãos? Então, continue nessa fé, nessa força. Orem, busquem, irmãos, pelo seu esposo, pela sua esposa. O inimigo fecha os olhos de um jeito, deixa a pessoa presa. Num jeito, irmãos, que ela esquece de tudo, de tudo. Mas quando Deus abre os olhos, irmãos, é lindo. Ele traz a pessoa melhor. E o meu esposo tá assim. Pra honra e glória do Senhor Jesus, melhor. Nosso casamento, parece que a gente casou esses dias, sabe? O respeito, claro, tem as briguinhas normais.
Só que respeito em primeiro lugar. E agora, com essa criança caminha, a gente fica feliz, radiante. Como que o inimigo quis destruir, irmãos. Quis tirar esse momento lindo. Queria destruir. Mas o Senhor planejou tudo. Ele permitiu, mas ele já sabia que lá no final a vitória era garantida. Amém? Eu agradeço pela vida da Sol, por esses vídeos maravilhosos que ela posta. Sol, continua desse jeito, porque você ajuda tantas pessoas e me ajudou muito, 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 muito. Porque se não fosse os seus vídeos para me dar mais uma força, eu não sei o que seria, porque eu sempre desmotivada, eu via os seus áudios, tudo que estava acontecendo com meu esposo, tudo que estava acontecendo comigo, você falava e era diretamente para mim. Eu te agradeço. Você é uma bênção. E Deus te abençoe, minha irmã. Amém, meus irmãos. Eu agradeço por tudo, por o Senhor ter me dado a oportunidade de contar esses testemunhos para vocês.